Paz, alegria, meu irmão, minha irmã, que maravilha, mais um dia na presença de Deus vale mais do que milhares fora dela. E aí, o meio de estarmos na presença de Deus é fazendo a nossa leitura orante, é meditando o Evangelho que o Senhor nos propõe a cada dia, que é meditado em todos os lugares, no mundo inteiro, onde está sendo uma celebração, uma missa, católicos se reunindo, meditando esse mesmo Evangelho. E nós vamos também meditar, nos nutrir, nos alimentar da Palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Então não esquece de deixar o seu comentário, curtir, compartilhar para que o vídeo chegue a mais pessoas. Vamos evangelizar juntos e vamos acompanhar aqui a reflexão do Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26. Diz assim: Alguns dentre eles, porém, disseram: É por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre outra. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reinado? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios? Ora, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsam vossos filhos? Assim, eles mesmos serão vossos juízes. Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua moradia, seus bens ficarão a seguro. Todavia, se um mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui seus despojos. Quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula em lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontrando, diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. Chegando lá, encontra-a varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma outros 7 espíritos piores do que ele, os quais vêm habitar aí. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, tem muita coisa interessante aqui nesse Evangelho, mas vamos começar nos atendo a uma situação. Jesus tem opositores e que pegam pesado na sua oposição. Aqui nós vamos ver que tem as multidões que ficavam admiradas por aquilo que Jesus fazia. Nós vamos ver que ele havia expulsado um demônio que era mudo e o demônio sai, as pessoas ficam admiradas. E Jesus fazia muitas coisas boas, só fazia coisas boas, na verdade, que causava admiração em multidões. Mas haviam pessoas invejosas, opositoras, que não viam aquilo como coisa boa, que viam, que talvez olhavam para aquilo que era bom, mas a inveja os cegava e deixava de lado o que era bom para evidenciar os julgamentos, evidenciar aquilo que a pessoa julgava. Isso acontece muito, isso é muito comum. Tem muitas pessoas que são invejosas, elas até veem que tem o lado bom, mas elas esquecem, elas deixam de lado e vão evidenciar outras coisas. Elas julgam e aí evidenciam outras coisas. Aqui nós vamos ver esses opositores muito firmes na sua oposição e pegando pesado, dizendo que aquilo que Jesus fazia, que era expulsar demônios, ele fazia pelo poder do príncipe dos demônios, pelo poder de Beelzebu. Jesus vai e conta uma pequena parábola. Como é que pode um reino se dividir contra si mesmo? Se até o reino de Satanás se dividir contra si mesmo, né? Como eles vão subsistir?
Não tem lógica isso. Mas a gente vai ver que eles encontram argumentos. Quando não aceitam Jesus e a sua mensagem, Jesus, que é esse homem mais forte, que é falado aqui, quando não aceitam, então eles encontram argumentos, justificativas. Às vezes, quando a gente não aceita Jesus, não aceita o bem, a gente fica inventando argumentos e justificativas também. Nós podemos nos colocar aqui no lugar da multidão, das multidões que ficavam admiradas por Jesus, por aquilo que ele fazia de bom, reconheciam o que ele fazia de bom, mas podemos também, talvez, ser como esses opositores de Jesus, que parece que não tinha nada de bom nele, parece que só tinha coisa ruim. Então eles, por causa da inveja, eles parece que só viam lá coisas ruins em Jesus. Às vezes a gente pode se colocar no lugar dos opositores. Às vezes a gente não consegue evidenciar o lado bom das pessoas, o que tem de bom, o que elas fazem, e a gente só evidencia coisas ruins, só olha, só consegue enxergar coisas ruins nas pessoas. Porque na verdade aquilo está em nós. É o que a psicologia chama de projeção. Às vezes a gente projeta no outro aquilo que na verdade está em nós, mas só que o nosso ego não permite que a gente reconheça, que a gente admita que tem aquilo tão ruim em nós. Então a gente projeta no outro, mas na verdade não é que está no outro, está em nós. Isso pode acontecer. Por isso é importante meditar no Evangelho, ver os personagens, refletir. Será que, não tem aí algo em mim que é desses opositores e que eu preciso refletir, reconhecer, examinar? É importante. E tem também um outro grupo de pessoas aqui meio incrédulas que pediam um sinal. Para pô-lo à prova, pediam um sinal. Jesus dava tantos sinais da presença de Deus, do dedo de Deus, do reino que já chegou, mas tinha gente que estava pedindo sinais. Aí tem muita gente hoje também que vive pedindo sinais. Deus manifesta tantos sinais, o reino já chegou, já está no meio de nós, como diz aqui, o reino de Deus já chegou. Se Jesus faz essas coisas boas pelo dedo de Deus, então o reino de Deus já chegou, mas as pessoas não querem enxergar esse reino e ficam pedindo sinais, porque se ficaram cegos para enxergar o reino que já chegou, até porque também as pessoas ainda estão presas ao próprio reino, a outros reinos que são contrários ao reino de Deus. Então é importante, meditando nesse Evangelho, olhando para Jesus, esse homem mais forte que veio para vencer, esse que veio trazer o reino de Deus no meio de nós, é importante olhar para ele e reconhecer esse reino que já chegou. E reconhecer que ele é o próprio reino de Deus que já chegou, em todas as suas características, em todo o seu jeito de ser. Ele é o reino que já chegou e nós precisamos acolher esse reino. E é claro, como nós já falamos, para acolher esse reino, temos que ter coragem de abrir mão do nosso próprio reino, aquele que nós criamos. Deixar com que o reino de Deus possa, esse que já chegou, possa transformar as nossas vidas. Então nós te pedimos, Senhor, a graça de estar aliados a Ti, de estar contigo. Não queremos ser opositores, não queremos ser opositores Teus sendo opositores dos nossos irmãos. Nós não somos adversários, nós somos aliados. Nós não podemos ser um reino dividido. O Teu reino não é um reino dividido. Nós não podemos, entre nós, não pode haver inveja entre nós, não pode haver disputas entre nós, porque o Teu reino já chegou e o Teu reino não pode se dividir. Nós não podemos estar divididos entre nós, porque um reino, quando se divide, ele vai ruir. Nós precisamos então, Senhor, reconhecer o Teu reino que já chegou e viver esse reino em unidade. Dai-nos então, Senhor, a sabedoria, dai-nos o amor necessário, que é a característica principal desse reino que já chegou, para que nós também possamos fazer coisas boas e com esse amor, com essa caridade, expulsar todo o mal. Em Teu nome. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.